E numa semana onde o governo federal é pressionado para apresentar o pacote de medidas que prevê corte de gastos, parece que o assunto virou, pelo menos a discussão aqui no Congresso Nacional é sobre a questão trabalhista, né? Aqui ao meu lado o deputado Maurício Marcon, que identificou alguns erros matemáticos básicos. Deputado, você pode explicar um pouco mais essa história? Eu tô com a proposta aqui, tô andando com ela no bolso. A proposta tem um total de 6 linhas e ela conseguiu errar uma conta matemática de terceira série. Diz a proposta que a duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 36 horas semanais, com jornada de trabalho de 4 dias por semana. 4 vezes 8, salvo engano, é 32. Ela está estabelecendo uma jornada de 4 dias, com máximo de 8 horas, que a pessoa só vai conseguir fazer 32 horas, ou seja, ela é uma conta básica. Mas isso nem é o pior, ela não responde, por exemplo, algumas questões do tipo: trabalhar 5 dias pela proposta da Érica Hilton será crime no Brasil. Vai virar um crime. Nós temos que decidir o que nós vamos fazer com as nossas crianças em casa, por exemplo. Porque o professor vai trabalhar 4 dias, a merendeira vai trabalhar 4 dias, a diretora 4 dias, e o outro dia nós vamos fazer o que com as crianças? É uma proposta tão vazia e tão sem nexo, que ela mesma, ao dar uma entrevista, foi pedido qual o estudo que ela havia feito. Ela disse: não, nós não fizemos estudo nenhum. Mas o que mais aterroriza, no meu ponto de vista, Berenice, é que quase 200 parlamentares assinaram essa proposta. O senhor acredita que foi por causa dessa pressão que houve, até mesmo nas redes sociais? É uma proposta populista? Eu tenho certeza que é por causa da pressão. Mas se a pessoa vira deputada e não consegue aguentar 3, 4 pessoas de cabelo colorido, que não cortam pelo embaixo do braço e que querem resolver os problemas da nação através de um canetaço, que não vem aqui para o parlamento. Eu poderia, junto com a oposição, ser muito irresponsável e apoiar essa PEC. Porque o que ia acontecer? O governo ia ter que se posicionar contra, porque se isso for aprovado, faz o que com os serviços públicos? Faz o que com os hospitais, com as universidades? O que se faz com os serviços públicos? Não tem nexo. E pior, o que vai acontecer? Os patrões vão demitir os funcionários, vão contratar nessa carga 4x3, nós vamos ter uma queda na produção, ou seja, um aumento de preço, porque a gente vai ter escassez, e pior, o trabalhador vai ser contratado com 20% a menos de salário. É um apocalipse, porque o que acontece? O trabalhador vai ganhar menos e os produtos vão custar mais caro. Esse vai ser o resultado dessa ideia de jirico, apoiado por quase 200 parlamentares. Inclusive, em relação ao estudo da viabilidade, isso é muito importante para embasar uma proposta. E hoje ainda eu vi aqui alguns parlamentares comentando nos corredores que vão indicar uma emenda à Constituição para aumentar o salário mínimo para R$ 10.000, já que é tão fácil assim. Não, inclusive eu quero propor a criação do 14º, 15º, 16º e 17º, e a gente pode negociar até o 20º salário, e também que o governo tenha que depositar 1 milhão na conta de cada trabalhador. Aí nós resolvemos a pobreza no nosso país. Simples, né? Pois é, mas não funciona em lugar nenhum do mundo. A gente tem que copiar o que dá certo, por isso que eu propus a PEC da alforria. Ela basicamente permite que alguém que queira fazer a jornada 4x3 o faça, mas não impede, não torne crime quem quer fazer a 5x2, a 6x1. Quem quer trabalhar, trabalha. Quem não quer trabalhar, tem também esse direito. O que a gente não pode é engessar numa CLT que vem lá de 1943, de Getúlio Vargas, ou seja, ela tem mais de 81 anos, a gente engessar o trabalho no Brasil e não permitir que uma pessoa que trabalhe hoje de segunda a sexta possa ter esse direito. Volto a salientar: quem trabalhar 5 dias por semana, se a PEC for aprovada, estará cometendo um crime. E ainda lembrando que nós tivemos aqui a aprovação de uma proposta de emenda à Constituição que previa o piso salarial para os enfermeiros. E no Supremo Tribunal Federal, eles suspenderam a viabilidade desse piso, justamente falando porque Era impagável, os hospitais iam colapsar, então é mais uma medida. O ano passado, a mesma deputada propôs uma lei, essa sim, ela talvez se assemelhe à bizarrice dessa. Ela obrigava empresas com mais de 100 funcionários a contratar 3 moradores de rua. Fiz um cálculo, ia faltar morador de rua no Brasil para preencher a cota. Eu subi na tribuna e a questionei: deputada, quantos moradores de rua a senhora tem no seu gabinete? Se ofendeu, me chamou de machista, aquela coisa toda.
é uma questão matemática, né? É uma questão de tu ter dois neurônios que se comunicam dentro do cérebro. Não adianta tu tentar implementar coisas que não foram testadas em lugares nenhum no mundo, no Brasil. A gente tem um exemplo da Alemanha, foi citado. A Alemanha tem o 100-80-100, que é tu ganha 100% de salário, tu trabalha um dia a menos, mas tu produz os mesmos 100. Se tu não produzir a mesma coisa, teu salário é diminuído. Como é que nós vamos fazer um atendente de farmácia, um operador de caixa? Como é que ele vai ter uma produção? As pessoas vão ir mais no dia, né? Lá na Alemanha a gente está falando da questão industrial, né? Tem outros exemplos no mundo, mas muito restritos. Na Bélgica, por exemplo, está tentando se implementar com subsídio do governo. Ou seja, eles mesmos identificaram que ao se trabalhar menos, se produz menos. E aí o governo faz o subsídio. Ou seja, se tira de impostos para subsidiar isso. Nós temos caixa para isso. Tu no começo da fala mencionou a questão do desastre fiscal que nós estamos vivendo, né? A gente até pode não estar falando essa semana sobre o corte de gastos que o governo tem que fazer, mas é um problema que aumenta. Hoje o dólar bateu mais de 5,80 de novo. Nós vamos esperar o que? A inflação em a 2 dígitos para fazer? Então, assim, ó, o Brasil ele não deu errado por acaso, né? Tem muitos profissionais que trabalham aqui fazendo como esse tipo de projeto da Érica aí. Pois é, a gente está falando aqui com um economista, tá, gente? O deputado Maurício Marcon entende do assunto, apresentou essa proposta em contraponto ao projeto da Érica Hilton. E como é que está a questão das assinaturas? O senhor apresentou na terça-feira, não é isso? Isso, terça. Hoje é terça. Hoje é quarta. Apresentei ontem, cerca das 19 horas. Agora a gente está batendo aí menos de 24 horas, já estamos com 70 assinaturas, né? Eu acho que a gente tende a conseguir para que os dois projetos andem em consonância na CCJ e que a gente possa encontrar uma solução factível para os problemas do trabalho moderno. O que a gente não pode é vender ilusões para a população. Eu estaria muito mais confortável aqui vendendo ilusões, sendo aplaudido. Mas eu não vim aqui para receber aplauso, eu vim aqui para construir um país melhor para as gerações que virão e para as que estão aqui agora. Então é aquilo que eu digo, prometer sonhos, ilusões, quando as pessoas querem o impossível, somente os mentirosos a satisfazem, e nesse time eu não faço parte. Pois é, deputado, e convenhamos, nós já estamos no final do ano, agora está sendo aprovada a lei do orçamento, né? Ainda que seja protocolado essa PEC, só no que vem isso vai para discussão, é coisa a longo prazo, né? Essa PEC, principalmente a da Érica Hilton, ela tem um total de 0% de chance de prosperar, né? O próprio governo, se chegar nesse ponto, vai vetar, ou se criaria um caos no Brasil. O senhor acredita que quem assinou pode já estar arrependido? Eu acho que até o trabalho da imprensa é importante nesse sentido, de questionar esses parlamentares sobre como assinou a PEC onde existe o erro de conta matemática, qual que é a solução que eles vão dar para os professores, qual que é a solução que eles vão dar para os hospitais, se eles vão no mercado no sábado, no domingo, porque daí eles vão estar sendo hipócritas. Então, a gente tem que ridicularizar esses parlamentares também, porque ser irresponsável, tu se eleger, está numa Câmara dos Deputados, num país de 200 milhões de habitantes, e assinar uma proposta que destrói o emprego e a renda do trabalhador, simplesmente porque um partido que não fez nenhum prefeito no país, tem uma deputada que nunca construiu nada aqui de útil, propõe uma anomalia para tu ficar bem com a bolha da esquerda, isso é irresponsabilidade, não tem nem que estar aqui. Então essas pessoas têm que responder para os eleitores por que eles assinaram um absurdo desse tamanho. Porque não faz sentido. Ninguém consegue defender. Ela estava ontem dando uma entrevista, não conseguia defender a proposta. Qual que foi o estudo que a senhora fez? Não fiz nenhum. Mas, meu Deus, né? Assim, ó, é triste que nós não somos um país de terceiro mundo por nada, né? Porque com esse nível de parlamentar não tem como evoluir. Deputado, muito obrigada pelas informações, bom trabalho. Eu que agradeço. Um abraço a todos. De Brasília, Berenice Leite.